Eu fiz até a barba e o cabelo para falar sobre este homem, esta lenda, este mito, este ser que tira o sono de muita gente e que neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo está irritando a metade do mundo civilizado e dos assinantes da Netflix e daquelas pessoas que têm gatilhos emocionais depois de tantos filmes ruins que esse cara entregou. Precisamos conversar sobre Zack Snyder. Olá para todo mundo, eu sou Eduardo Moreira, você está no eduardomoreira.com.br e eu te pergunto, eu sei alguma coisa de cinema? Sei lá, eu gosto, eu pelo menos vou lá, pago o ingresso e assisto, tenho várias plataformas de streaming, então assim como acontece com você, minha opinião também deve contar. E tendo alguma coisa de edição, mal edito os vídeos que eu estou gravando aqui. Em termos de fotografia, não sei, tiro fotos para os dispositivos que eu publico no targethd.net. Agora, roteiro, eu pelo menos escrevo os meus próprios textos, eu não uso o chat GPT. E nem dá para colocar a culpa da inteligência artificial no caso do Zack Snyder. Vamos lá. Para os defensores desse diretor, não venham me dizer que Madrugada dos Mortos e 300 são motivos para defender Zack Snyder, porque até o meu pai fez coisas boas para mim e eu não converso com ele desde as eleições de 2022. Então, todo mundo é bom para alguém e pode ser ruim para a maioria. Não existe essa coisa de alguém ser 100% bom ou 100% ruim. Só que é o tal negócio. Quando a borracha gasta mais que o lápis, aí é porque alguma coisa está errada. E este é o caso do Zack Snyder. Uma galera reclamando por causa do Rebel Moon. Eu estou gravando esse vídeo quando a segunda parte desse Star Wars, essa tentativa de Star Wars que o Zack Snyder vendeu para Netflix. Netflix também tem culpa no cartório, né? Porque escreveu ou não leu, tá jogando um caminhão de dinheiro para diretor e roteirista que não sabe o que fazer. Aliás, é a dona Netflix que ganha pela polêmica, porque tá lá 365 dias como um dos maiores hits da história da Netflix. Eu não consigo acreditar que a mesma plataforma de streaming que bancou Roma, bancou 365 dias. Mas, tá aí, parte da culpa do presente é da dona Netflix, porque a Warner Bros. Ela foi enganada, tá? Justamente por conta dos trabalhos de Madrugada dos Mortos e de 300. Então, não venham com essa defesa. Há muito tempo que o Zack Snyder está enganando o público com filmes que entregam o mesmo formato e com o pior problema que ele tem, que é não saber escrever roteiros. A gente fala dos filmes da Marvel, que tem um ótimo orçamento, tem design de produção excelente, tem boa fotografia, tá tudo certo na produção, os diretores até que são bons, quer dizer, alguns deles, né? Tem gente que não acerta de jeito nenhum, né? Não é mesmo? As Marvels. Mas o problema está no roteiro. Cinema é contar boas histórias. É entregar personagens com os quais a gente se importa. É entregar argumentos para a gente comprar aquela narrativa. Porque a gente vai abrir mão de 2 horas da nossa vida desgraçada, onde a gente tem que pagar boleto para poder acompanhar uma história que nos tire dessa realidade tortuosa que a gente vive. Não é o que o Zack Snyder está fazendo há muito tempo. Galera, vocês viram o Homem de Aço. E assim, eu tenho dúvidas também se o Zack Snyder sabe dirigir os filmes. Ele tem cenas de ação excelentes em alguns dos seus filmes. Mas no Homem de Aço, aquele lance de zoom in e zoom out, aquela coisa de deixar tudo sépia. Os filmes do Zack Snyder, todos eles tiveram dengue. E a fotografia dos filmes do Zack Snyder há muito tempo tá desse jeito. Aí, conta um Homem de Aço, um Superman que mata. Não, tudo bem, você fazer um Superman sombrio, você colocar alguns elementos psicológicos nesse e em outros personagens. Daqui a pouco eu chego em Batman vs Superman. Tudo bem você compor personagens mais densos, ou pelo menos tentar escrever personagens mais profundos. Mas o Superman não mata, tá? O Superman não mata. Aí vem Batman versus... calma, eu chego lá.
No Homem de Aço você tem lá uma história que todo mundo conhece, todo mundo já sabe qual é a história da origem de Superman. Aquela morte patética do Jonathan Kent, para no final aquele filme virar um videogame gigante. Tanta coisa acontecendo em alta velocidade que a gente não sabe mais o que está acompanhando. E teve gente que aplaudiu aquilo. Aí vem Batman vs Superman. Eu poderia saltar todas as coisas ruins que aconteceram naquele filme, as decisões patéticas de roteiro assinado por Zack Snyder, e ir direto para o Salve a Marta. Mas, Deus do céu, o que é aquele Lex Luthor? Que ali também tem culpa do Jesse Eisenberg. Mas quem é que aprova o elenco que o diretor de casting entrega pro diretor do filme? Quem é que aprova? ZS. Fica a dica. As escolhas para as motivações do próprio Bruce Wayne. Bruce Wayne, o melhor detetive do mundo, cometendo erros patéticos. Aquele dossiê com os logos minimalistas que ele pegou lá da festa lá do Lex Luthor. A música o tempo todo da Mulher Maravilha. E o Salve a Marta. Save Martha! Eu tenho trauma do Zack Snyder do Salve a Marta. Num dos podcasts que eu gravava antigamente, uma das participantes falou do lance do retcon que o Bruce Wayne teve por conta do nome ser o mesmo da mãe dele, que ele viu a mãe dele morrer e tudo mais. E assim, tentou explicar que é crível que o Bruce Wayne virasse amigo do Super-Homem ou do Clark Kent em 10 segundos. Hoje eu posso dizer, porque eu estou no meu canal de vídeos, minha filha, me desculpa, mas quando eu preciso de uma orientação de um psicólogo ou de um terapeuta ou de um psiquiatra para entender a motivação de um personagem, é porque o roteiro foi escrito com partes do corpo que eu não posso falar nesse momento, porque, afinal de contas, esse é um vídeo family friendly. Eu saí com um ódio desse filme e foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma reação em cadeia de rejeição, tá? Eu nunca vou me esquecer que quando o nosso amigo Clark Kent, que tinha 20 minutos para falar isso, explicar por que todos eles estavam sendo enganados e que eles precisavam ir para cima do Lex Luthor porque ele estava criando um monstro gigante com todos os artefatos que ele tinha colhido lá da nave alienígena que ele pegou. E assim, meu Deus do céu, tudo bem que o Lex Luthor é o cara mais poderoso do mundo, mas caramba, ninguém pediu dele ter posse de uma nave alienígena. Agora nos Estados Unidos. Como assim? No cinema, quando veio o Salve a Marta, eu ainda era casado. A minha esposa, que não é desse mundo de quadrinhos, que não curte essas histórias. Quando metade do cinema falou, não, porque todo mundo entendeu que era uma solução patética, a minha esposa caiu na gargalhada. Porque até para ela, que não acompanha o mundo DC, não acompanha Batman, Super-Homem, ela conhece porque é quadrinhos, mas não acompanhava essas histórias a fundo, até ela achou aquela saída patética. Ela caiu na gargalhada no meio do cinema. Assim, e gerou uma reação, porque a galera que se lamentou por a decisão de roteiro do Zack Snyder acabou rindo de tão ridículo que aquilo era. E o Liga da Justiça de 4 horas. Deus do céu, Zack Snyder é uma espécie de Wes Anderson CDF. E o Wes Anderson já é CDF. Eu desconfio que o Zack Snyder ele é uma espécie de Michael Bay nerd. Ou ele pelo menos quer ser. E aí tem o Liga da Justiça de 4 horas do Zack Snyder. Eu assisti aquele filme em episódios mesmo. Ele sugeriu os episódios, eu dei as pausas, eu voltei no dia seguinte para assistir os episódios e... Ele acredita que é o Scorsese, porque o Scorsese faz o irlandês e a gente também tem que assistir em capítulos. Assassinos da Lua das Flores, em capítulos. O Zack Snyder acredita que é o Scorsese. Aí vem a Netflix. Bom, primeiro a Warner Bros. Discovery. David Zaslav olhou para tudo isso, se cansou dessa palhaçada, queria estancar a sangria desatada de dinheiro na joint venture que nunca deveria ter acontecido.
e parou de entregar dinheiro pro Zack Snyder. Aí ele bate na porta da Netflix, que também queima dinheiro a rodo, não tem limites. E assim, eu penso nos investidores da Netflix como eles também são enganados, né? Tem um grupo de investidores colocando dinheiro para a Netflix entregar qualquer nota de filme. E, recentemente eles falaram que vão agora apostar na qualidade. Eu pago para ver. Eu tô literalmente pagando porque eu sou assinante daquele plano básico com propaganda na Netflix. O Zack Snyder, espertinho, vai lá, bate na porta da Netflix e fala: eu tenho aqui a minha versão de Star Wars que eu trabalhei 20 anos nela. E a galera da Netflix fala: só vamos. E foi, e temos 2 filmes do Rebel 1, e não deve parar por aí, porque eu estou sabendo que ele colocou o gancho também no final do segundo filme para ter o terceiro. Então, gente, eu não vou resenhar Rebel 1, nem o primeiro nem o segundo filme. Tem ótimos produtores de conteúdo que já fizeram isso. Eu só estou aqui para lembrar para as pessoas que há pelo menos 10 anos o Zack Snyder está apresentando esse tipo de cinema, onde a fotografia é pálida como um paciente de dengue, alguém que pegou dengue, as cenas em câmera lenta. Deus do céu, esse cara acredita que inventou a câmera lenta. E no caso do Rebel Moon Parte 2, tem a câmera lenta da câmera lenta. Sem falar nos diálogos expositivos, né? Porque ele acredita que o espectador dele tem 7 ou 8 anos de idade e que só pode acompanhar o filme se tiver o background de todos os personagens, porque você não tem história para contar, então você tem que recorrer ao passado deles, que é oculto, porque você sabe que você não vai ter spin-off desses filmes. E a obra, a arte de simplesmente fazer roteiros que não funcionam. Então, o problema do Zack Snyder não é ele dirigir filmes. Ele até pode ser um bom diretor naquelas. Eu não gosto da forma como o Zack Snyder dirige. O grande problema é quando ele se senta na frente de um computador para escrever. Alguém tem que tirar, de qualquer maneira, o MacBook Air que está na frente do Zack Snyder. Ele deve ser um ser humano proibido de escrever roteiros. Não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar. De novo, 300 não é referência, porque várias das coisas que eu falei nesse vídeo estão em 300. E eu não gosto de 300 pelas mesmas coisas. Também tem lá cenas de ação em câmera lenta, zoom in, zoom out, aquele filme todo pálido, a fotografia toda pálida. Então, vamos dar um jeito de parar com o Zack Snyder. Stop Zack Snyder. Uma galera ficou que nem uns imbecis gritando release the Snyder Cut, release the Snyder Cut. Vocês são os culpados. Vocês são os culpados por criar esse monstro chamado Zack Snyder. Pelo Zack Snyder ser esse monstro do mau gosto, o monstro da falta de bom senso, o monstro que não consegue escrever o roteiro direito. Eu espero que esse vídeo contribua para abrir a mente das pessoas, aquelas pessoas que acreditam que Zack Snyder é um bom diretor. Não, ele acredita que é o Wes Anderson e muita gente não tolera o Wes Anderson por ter toda aquela linguagem conceitual dele, de ser um cabeçudo na hora de apresentar sua estética e a sua construção de roteiro. Acontece que o Wes Anderson é respeitado, tá? Martin Scorsese é um dos maiores diretores vivos. O nosso amigo Zack Snyder, ele não consegue nem ser o Michael Bay da Shopping. E é isso.